Boa tarde! Vamos falar um pouquinho sobre o contrato de troca previsto no artigo 533 do Código Civil Brasileiro? O contrato de troca também é chamado de permuta, escambo, barganha, comutação e tem como partes os chamados permutantes, tradens ou tradentes. Significa que quando eu resolvo trocar um objeto com outra pessoa, eu sou denominada permutante, a outra parte, a outra pessoa, também recebe a mesma denominação. Se eu utilizo a expressão tradens, tradens fulano, a outra parte vai ser denominada tradens ciclano, ou tradentes fulano e tradentes ciclano. Então, eu tenho três possibilidades em relação à denominação das partes no contrato de troca. Eu posso utilizar a expressão permutante, como também posso utilizar a expressão tradens ou a expressão tradentes. Importante esclarecer ainda que o contrato de troca recai sobre objetos, sendo permitida a troca com troco ou a troca com torna. O que significa isso? Não há possibilidade do permutante A trocar dinheiro, trocar pecúnia com o permutante B. Eu vou trocar R$50 por duas de 25 com a outra parte. Eu vou trocar uma nota de R$100 por duas de 50 com uma outra pessoa. Essa situação não caracteriza o contrato de troca previsto no Código Civil Brasileiro. Então, quando a gente fala na troca, permuta, escambo ou barganha, significa que eu tenho que ter no mínimo dois objetos. Em regra, esses objetos devem ter valor equivalentes. Mas a lei não veda a complementação em dinheiro se uma das partes tem um valor cujo objeto tem um valor financeiro mais considerável em relação ao objeto da outra parte. Exemplificando, vamos supor que eu tenha um objeto que valha R$100 e o seu objeto vale R$70. Então, você pode trocar comigo esse objeto e complementar esse valorzinho aí, né, de 70 até chegar ao 100, que é o valor do meu objeto, R$30, você pode complementar em dinheiro ou me entregando um outro objeto também. Mas é extremamente de suma importância dizer que se o meu objeto vale R$100 e o seu objeto vale 20, o valor da complementação aí seria de R$80, não é verdade? Que esse valor R$80, ele é superior à metade do valor do meu objeto. Se o meu objeto vale 100 e o seu vale 20, a metade de 100 não é 50? Significa dizer que se você for fazer uma complementação que equivale, ao valor superior em relação ao valor total do meu objeto, não vai haver mais o contrato de troca, mas sim o chamado contrato de compra e venda. Como característica desse contrato, nós podemos dizer que é principal, oneroso, bilateral, comutativo, paritário e de execução diferida. O que significa? Contrato principal é aquele independente, que existe por si só. Ele não precisa da existência de outra relação contratual para existir. Contrato de fiança, contrato de corretagem, são exemplos de contratos acessórios. Não haveria figura da corretagem se não houvesse a figura da chamada compra e venda. O contrato de troca, ele é independente, por isso é chamado de principal. Eu não preciso estabelecer uma outra relação contratual para que haja a existência do chamado contrato de troca. Então, é principal, é também contrato comutativo. Comutativo significa dizer que cada parte, permutante A, permutante B, conhece todas as prestações, todas as suas responsabilidades nessa relação contratual. Também é chamado de paritário, significa que naquela fase, a da pontuação, melhor dizendo, aquela fase de negociação, pontuação, que nessa fase as partes podem discutir as condições previstas nessa relação contratual. É bilateral, porque gera responsabilidade para as duas partes. É oneroso, porque cada parte tem que arcar com o valor financeiro em relação à transferência do objeto. Se a parte A vai trocar um imóvel com a parte B e vice-versa, cada parte é responsável por arcar com metade das despesas, dos valores referentes à questão da escritura pública. É também chamado contrato oneroso, porque envolve remuneração. Remuneração significa que eu tenho despesas em decorrência desse contrato, exemplo, escritura pública, e a outra parte também. Fica a dica para o exame da OAB. É um contrato de execução diferida, cujo resultado, o esperado, ele é alcançado com a celebração do contrato de troca, e que a troca celebrada
entre os ascendentes em relação aos descendentes, ou a questão, né, dos descendentes, do cônjuge que é casado, na comunhão parcial, na comunhão universal, e se o objeto a ser trocado tem um valor desigual em relação ao objeto da outra parte, existe a necessidade, o consentimento do outro cônjuge, da outra parte aí, do cônjuge, do companheiro, no caso da união estável, sempre observando a questão do regime de casamento, ou se a troca for feita de ascendente para descendente, havendo mais descendentes, esses outros descendentes devem manifestar o seu consentimento se o objeto a ser trocado, o ascendente para com um dos descendentes, tiver valor superior. Dica para o exame da OAB. Caso contrário, não havendo esse consentimento, o contrato de troca é anulável. Dica para o exame da OAB.